Esperar só um pouco para o pessoal ir entrando na sala. Uai, hoje essa turma tá vazia, geralmente ela não fica mais cheia, né? Será que o pessoal, porque eu tava olhando o link que eu coloquei, a aula tava no dia 22. O pessoal não deve estar confundindo não, né? Não, então tá. Mas já são 8h35 aqui. E vamos começar, né? Porque vocês que chegaram cedo não tem nada a ver com isso. Gente, a questão é a seguinte: é um costume meu, toda toda vez que eu dou uma avaliação, na aula seguinte eu faço a correção da avaliação, né, questão por questão em sala de aula. Eu acho importante isso por dois motivos, né? Para a gente fechar um ciclo, encerrar um ciclo, guardar aquilo que foi passado, né, até então, entender ali os principais pontos, né, da disciplina, porque, obviamente, na avaliação são cobrados os principais pontos ali, os pontos mais importantes da nossa disciplina. O layout das minhas avaliações sempre vai ser este, né? Eu gosto de cobrar questões fechadas e abertas, né? A própria Senec, Faculdade Senec, ela orienta, né, que as provas sejam com 10 questões, sendo 8 fechadas e 2 abertas. Eu concordo, né, com esse layout de prova. O aluno de direito ele tem que saber fazer questões fechadas e tem também que saber fazer questões abertas, né? Nas questões abertas vai aí trabalhar a interpretação, a escrita, né? A objetividade, né? Saber aí atrelar fato a direito, né? Que é muito importante. E nas questões abertas, elas são basicamente interpretativas, né? E assim, no dia a dia do profissional do direito, vai trabalhar justamente, né, com essas questões, que são essas questões interpretativas, essas questões discursivas, né, que a gente tem que saber ter um poder de sintetizar muito grande, né? Hoje em dia isso está sendo muito cobrado, né? A objetividade, tá? Eu estava fazendo uma disciplina isolada no doutorado da UNB e a professora lá, eu acho que não sei se eu já falei isso aqui nessa turma, né? Lá cada aula é um grupo de alunos que prepara a aula, né? Que vai fazer o seminário, ou seja, que vai dar a aula. E
ela determinava que, além dessa preparação, além de preparar a aula ali daquele dia, cada aluno, né, todos, aí seriam todos da turma, né, teriam que entregar um resumo em 2 laudas. E muita gente lá, no primeiro dia, chorou, né, tipo assim, reclamou, falou, uai, mas, nossa, tem texto aqui que são quase 40 laudas, como que a gente vai reduzir ele em 2? E ela falou, não, eu quero que vocês trabalhem justamente esse poder de sintetizar, né, de trazer para o resumo aquilo que realmente é importante no texto. E no dia a dia forense, cada vez mais, né, gente, a gente tá percebendo isso aí. Não sei se eu já comentei aqui, né, mas teve uma... não tem muito tempo isso, lá no Rio Grande do Sul, na Justiça... desculpe, em Santa Catarina, na Justiça do Trabalho lá, um advogado entrou com a petição, salvo engano, tinha 26 laudas, né? E o juiz indeferiu a petição inicial, falou que ela estava extensa demais, né? E que ele deveria adequar ela à Justiça do Trabalho, que é uma justiça mais séria e tal, e fazer a petição com menos laudas. Isso aí dividiu muito, né? Sobretudo quem que os advogados, né? Muitos, a grande maioria discordou da decisão do juiz, né? Porque falou, tipo assim, isso não é motivo, né? Digamos assim, legal para indeferir uma petição inicial. O advogado recorreu e o tribunal manteve a decisão do juiz, né? Eu particularmente concordo, gente. Por quê? Eu não sei se eu já falei aqui, eu já trabalhei como assessor de juiz, né? E na assessoria a gente trabalha basicamente analisando petição de advogado, né? Então, assim, é óbvio que aquela petição que é mais objetiva, né? Objetividade, gente, não é sinônimo de serviço mal feito, não, muito pelo contrário, né? Então, assim, igual nós estamos aqui na disciplina do direito sucessório. Se você vai fazer uma petição inicial lá e quer mencionar uma jurisprudência, por exemplo, né, sobre aquele assunto, o que eu sugiro, né? A jurisprudência, né, neste assunto do Supremo Tribunal Federal, se houver, coloque só ela, né? Porque o Supremo Tribunal Federal é o nosso tribunal máximo. Então, assim, teoricamente, os demais tribunais devem seguir a jurisprudência do STF, né? Então, assim, se tiver uma jurisprudência do STF, beleza. Ah, não tem do STF, tem do STJ. Ótimo, coloca então só do STJ. Por quê? Tem gente que tem do Supremo, tem do STJ, tem do Tribunal de Minas, tem do Tribunal de Rio Grande do Sul. Aí a pessoa coloca lá 4, 5 jurisprudências. Nada, aí já vai umas 2, 3 laudas, entendeu? Então, não há necessidade, né? É nesse sentido que eu estou falando aqui, tá? A prova, assim, eu creio, né? Pelo que eu gosto de preparar a prova com muito cuidado, sempre eu coloco a apostila, né? Ou apostilas que foram disponibilizadas antes da prova, para eu analisar ali para ver se não tem questão que está fora ali e tal. Mas claro que às vezes há uma ou outra questão que a gente está cobrando do direito sucessório que remete, né, a outro ramo do direito. Isso é comum, isso é muito cobrado hoje também, tá? Às vezes você está fazendo uma questão de direito sucessório que necessariamente você tem que saber um pouco ali de direito da família, você tem que ter um conhecimento de direito constitucional, sobretudo, né? Então, assim, esse tipo de avaliação é muito comum, a OAB cobra muito isso, né? Então, às vezes, na OAB ali, você está fazendo a prova, aí você pega lá, disciplina, direito civil, aí você pensa assim, não, beleza. Aí você começa a fazer, aí você vê que
te remete ao direito constitucional, né? Às vezes você está no direito administrativo, a mesma coisa, te remete ao direito constitucional. Então, o ordenamento jurídico, né? A gente tem que ter essa visão do ordenamento jurídico. Então, dito isso, né? Para quem entrou mais tarde aí, igual eu falei no início, essa aula hoje eu preparei para a gente fazer a correção da nossa AV1, tá? Na próxima aula eu já vou disponibilizar uma nova apostila, tá? Muito provavelmente eu já vou passar um novo trabalho, né, para complementar a nota da V2, tá? Eu queria deixar claro aqui também, gente, uma outra questão, porque assim, isso tem... eu nem sei se nessa turma aqui teve alunos assim não, tá? Mas o que acontece, gente? Eu sou professor, né? Então, assim, cada um no seu quadrado. Porque às vezes o aluno me manda mensagem falando assim, professor, disponibiliza a prova o dia inteiro, 2 dias. Se eu falo assim, vou disponibilizar a prova 8 horas da manhã, aí o aluno manda mensagem e fala assim, não tem jeito de ser 10 para 8, não? Então, gente, assim, fica difícil eu querer atender todo mundo, né? Nós estamos aqui numa turma, são vários alunos, vários interesses e assim, e quem fez a matrícula e tal tem que ter essa consciência de que há regras a serem seguidas pela instituição de ensino, né? Então, os trabalhos são para serem entregues na data que o professor designar. Não adianta, gente, eu chegar e falar assim, o trabalho é para entregar dia 30 de abril, né? Aí o aluno me mandar mensagem e falar assim, deixa eu entregar dia 2 de maio, né? Deixa eu entregar dia 5, deixa eu entregar dia 6. Não tem jeito, gente, entendeu? Quem entregar não precisa nem me mandar mensagem, pode entregar depois da data, eu deixo aberto lá para entregar. Só que é óbvio que vai ter uma valorização menor, né? Em respeito ao colega que entregou na data correta. Por quê, gente? A não ser que, claro, né, gente, aí a própria instituição de ensino também tem ali as regras que permitem, né, que os prazos não sejam cumpridos. Por que, gente, que eu falo essa questão de prazo que devem ser cumpridos, né, que a importância dos prazos? No direito, gente, prazo é importante demais, gente, demais, 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 né? Mas tipo assim, prazo quem tem que cumprir é só advogado. Hoje em dia tem o PJE, né, o processo judicial eletrônico, ele já está funcionando praticamente no Brasil inteiro. Óbvio que ainda tem muitas falhas, né? Claro que ele tem muitas falhas ainda, mas é um sistema que tem sido aperfeiçoado aí. E ele, né, os prazos, infelizmente, eles só não são cobrados dos juízes, né? Que é um grande, tipo assim, que eu acho que deveria ser a grande luta da advocacia, era nesse sentido. Agora, o advogado, né, e o Ministério Público também está tendo que cumprir prazo, porque com esse PJE ele tem o prazo lá, né, o próprio PJE indica lá o prazo final para você manifestar. E às vezes, gente, vocês imaginam, gente, vocês estão lá, um cliente vai no seu escritório, né, e fala assim, eu quero que você apresente a contestação para mim. Aí você pega o processo lá, vou dar um exemplo aqui, né, o processo vale lá R$500 mil, né, e o seu cliente tem, a defesa do seu cliente, ele junta todos os documentos, tudo lá para demonstrar que ele não deve aqueles 500 mil e tal, que aquilo ali não é problema dele, né? Aí vamos supor, gente, que você pega, né, aquele cliente, fala, não, eu vou fazer contestação, cobra lá 10%, fala com ele só, se eu obter êxito, eu vou ter 10%. O cliente fala, não, beleza, tá ótimo, 10% tá bom demais. Ou seja, R$50 mil, né? Aí, gente, vamos colocar lá que você não apresenta a contestação no tempo hábil, né? O seu cliente vai perder 500 mil, você vai perder 50 mil desse cliente e ele vai fazer com que 50 outras pessoas não te procurem, tá? Então, assim, é nesse sentido que vocês têm que pensar em prazo, gente, tá?
primeiro, né, no direito da pessoa, né, porque se você perder um prazo, às vezes, você pode acabar com a vida da pessoa, literalmente, fulminar com a vida da pessoa, né, e fulminar com a sua também, né, a sua vida profissional, que eu falo, né, aí você vai ter que mudar de ramo, você vai ter que ir para outro ramo aí, porque no direito não vai dar mais. Então, assim, tem que ter muita atenção com o prazo, tá? Então, dito isso, alguém quer fazer alguma consideração antes da gente iniciar aqui a correção da prova? Quer fazer algum comentário ou tá tudo ok? Tá tudo ok, né? Então, vamos lá. A questão 1 aí da prova, né, gente? O enunciado fala, ó, em direito das sucessões constitui a legítima, né? Então, primeira questão, o que vem a ser a legítima, né? O Instituto da Legítima, ele está conceituado aí, gente, no artigo 1846 do Código Civil, que dispõe que pertence aos herdeiros necessários de pleno direito a metade dos bens da herança constituinte a legítima, né? Os herdeiros necessários são os descendentes, os ascendentes e o cônjuge, conforme o artigo 1845, tá? Então, quais que são as alternativas aí, né? Na letra A tem, na exclusão da sucessão do herdeiro ou legatário declarado por sentença indigno. Não é, né? Na ordem ocupada pelo cônjuge sobrevivente na sucessão legítima, também não é. No direito do herdeiro, em ação de petição de herança, demandar o reconhecimento do seu direito sucessório. Também não é. No legado recebido pelo herdeiro necessário da parte disponível dos bens do testador. Também a alternativa está errada. E a letra E, só pode ser ela, né? Na metade dos bens da herança pertence aos herdeiros necessários. Está certíssima, né? Está aí de acordo com com aquilo que o código fala. Por isso, gente, né, que eu enfatizei aqui no decorrer aí das nossas aulas, né, a importância, a necessidade de fazer a leitura da lei seca, né? Por quê? Esse aí, o Instituto da Legítima, ele está aí nítido, né? Claro aí no artigo 1846. Ele está definido lá perfeitamente no artigo 1846. Na questão 2, né? Quanto à fonte, né? Ou seja, quanto à origem, né? Fonte é sinônimo de origem, né? A sucessão pode ser singular ou universal, não, né? Singular ou legítima, também não, né? Porque singular ela é individual, tá querendo dizer isso, né? Legítima ou testamentária está certo, né? É essa alternativa que é a correta, a letra C. Por quê? Quanto à origem, ela pode ser legítima, ou seja, decorrer da lei, né? E testamentária da vontade ali do de cujos, tá? Então, uma questão que eu queria falar com vocês é o seguinte, porque quando eu jogo essas alternativas lá no sistema AVA, eles misturam as questões, tá? Então, às vezes, pode ser que eu esteja falando aqui que a alternativa, por exemplo, C, e lá a certa estava A, tá? Isso é normal, tá bom? Então, beleza. Agora a questão 3, né? O legado consiste, né? Em parte do testamento que é reservado ao herdeiro, não, essa alternativa está errada, né? Em uma das modalidades do testamento, também não. Em uma forma especial de testamento, não. Em uma forma ordinária de testamento, também não, né? Em um bem certo e determinado, deixado pelo autor da herança a alguém denominado legatário por manifestação expressa em testamento ou codicilo,
correto, né, gente? Eu lembro que a gente deu esse exemplo em sala de aula, né? Nós trabalhamos isso aqui em sala de aula, né? Então, gente, a importância, como que são as coisas, né? A gente vai fazendo a avaliação, a gente vai vendo como que é importante a leitura, né? Do aluno do direito, né? Outro dia o pessoal brincou num grupo aqui de uma turma que eu tenho, que falou assim, era um meme, né? Que estava aí eu não sei se era no Instagram, no Facebook, aí alguém levou lá no grupo, falou assim, eu, como aluno de direito, eu li um texto 3 vezes e não entendi nada. Agora eu já estou na dúvida se eu sou alfabetizado ou não, né? E isso é comum, né, gente, no nosso ramo aí, no direito, porque às vezes você lê e a gente não consegue enxergar ali. Então, assim, uma boa forma, né, de fazer a leitura é estar com o dicionário, né? É óbvio que hoje em dia a geração de vocês aí, sobretudo, a geração Google, né? A gente joga uma palavra no Google lá e acha o seu sinônimo na mesma hora. Então, no direito, a interpretação ela demanda, né, a hermenêutica jurídica, né, para entender ali qual que é o significado daquela norma ali. Às vezes ela demanda um esforço grande, né, gente? Às vezes não, às vezes sim. Então, às vezes é bom pegar um código comentado, né? Aí ver ali o comentário. Eu tenho um código civil comentado aqui que é muito bom, né? Que é um código civil, ele é comentado e tem o comentário ali, artigo por artigo, e ainda há jurisprudência, né? O autor ainda menciona a jurisprudência ali para aqueles casos ali, para casos em que aquele artigo ali foi mencionado. Então, é bom para a gente entender como que o Instituto trazido na prática. Então, fica a dica aí, tá? De vocês procurarem um código comentado, né? Procurar a jurisprudência, procurar o significado, o sinônimo das palavras que ali estão, tá? Para entenderem o significado do texto legal. Vamos lá. Dando continuidade aí agora, na questão 4, né? Outra questão que eu lembro que a gente comentou em sala de aula também, né? Sobre a exclusão da sucessão, assinale a alternativa correta. Aquele que caluniou em juízo o autor da herança não será admitido a suceder, ainda que o ofendido o tiver reabilitado em testamento de forma expressa. Aí pode, né, gente? Porque essa alternativa está errada. Porque se o ofendido houver reabilitado, aí ele vai voltar a herdar ali, né? Isso aí é uma questão subjetiva que cabe ao ofendido. Se ele perdoou, né? Se ele é espiritualmente mais avançado e perdoou, o problema é dele, né? Agora, se ele não tiver perdoado, aí o outro vai ficar fora, né? Então, aí a alternativa B. Aquele que, por meios fraudulentos, inibir o autor da herança de dispor livremente seus bens por ato de última vontade, será excluído da sucessão, bastando para tanto decisão administrativa do juiz. Não é, né? A forma não é decisão administrativa do juiz, não. Tem que ser decisão judicial ali, né? Você vê que as questões têm bastante pegadinha, né, gente? A gente também tem que ser bem, assim, maldoso para fazer essas provas, né? Por quê? Como assim decisão administrativa de juiz, né? Decisão de juiz, ela só pode ser administrativa no âmbito ali do Poder Judiciário, né? Então, o juiz ali, qual que seria uma decisão administrativa do juiz, gente, na sua função? Alguém aqui sabe falar?
Estou fazendo uma pergunta, gente. Alguém aqui sabe falar? Então, ó, uma decisão administrativa, né? Vamos colocar aqui que o Wagner e o Marcos são servidores lá da primeira vara civil da comarca de Varginha, né? E os dois querem tirar férias no período compreendido entre 15 e 30 de julho de 2021. Aí, o Wagner chega lá 1h da tarde no gabinete do juiz e fala com o juiz: Excelência, eu quero tirar férias no período de 15 a 30 de julho, eu já marquei uma viagem, eu tenho um filho de 3 anos e tal, minha esposa é professora, ela vai estar de férias esse período e tal, explica tudo e fala com o juiz. Aí o juiz fala assim: não, beleza, eu vou avaliar. Aí chega às 14h30 o Marcos, sem saber de nada que o Wagner foi lá, né? Nem um não comentou com o outro, nada disso. O Marcos chegou lá e falou assim: Excelência, eu quero tirar férias no período entre 15 e 30 de julho. Eu sou surfista, entre 15 e 30 de julho tem as melhores ondas lá no litoral do Rio de Janeiro e tal. Vai ter um campeonato lá que eu quero participar e não sei o quê. E eu quero ir. Então, o juiz, ele não vai poder ficar sem 2 servidores lá ao mesmo tempo, no mesmo período. Então, ele vai ser uma decisão administrativa dele, de cunho administrativo dele, né? Decidir ali qual dos 2, né, servidores ele vai permitir que tire férias, entendeu? Então, é uma decisão administrativa do juiz. Ou se um servidor chegar e falar assim: olha, nós não temos folha aqui, o tribunal falou que só vai mandar daqui a 6 meses, porque eles estão num processo de compra lá e tal, e não tem como a gente ficar sem folha aqui nos próximos 6 meses, o serviço vai parar. E a gente tem uma verba aqui, que é uma verba de... vão colocar de prestação de pena, né, que o pessoal está pagando aqui, e a gente tem essa verba aqui que daria para comprar as folhas para os próximos 6 meses. Aí o juiz teria que dar uma decisão administrativa ali para não parar, não travar a vara dele lá, entendeu? Então é nesse sentido que seria a decisão administrativa. Era uma pergunta, gente, que era para vocês saberem responder, viu? Porque é uma questão que remete ao direito administrativo, que é aquilo que eu falei com vocês, né? Que é essa questão aí de enxergar o ordenamento jurídico como um todo, né? E ter essa interpretação, né? De que a gente está fazendo uma avaliação de direitos sucessórios, olha que interessante, né? E com informações, com questões, né, que nos remetem, né, a termos conhecimento do direito administrativo. Então vamos lá. A letra C. O direito de demandar a exclusão do herdeiro extingue-se em 4 anos a contar da data de abertura do testamento. Está errada também, né? Salvo engano, são 5 anos, né? Outra pegadinha, né? Muda aí 1 ano, né? A letra D. Os descendentes do herdeiro excluído sucedem como se ele morto fosse antes da abertura da sucessão, uma vez que são pessoais os efeitos da exclusão. Está certíssima essa, né? A alternativa correta é a D. Eu lembro direitinho, né, de nós termos feito comentários sobre essa questão em sala de aula, né? Eu acho que foi no caso até do exemplo que eu peguei como exemplo, até a Rebeca e tal. Ainda eu falei, se ela tivesse um filho, o filho dela iria herdar? Aí eu falei, herdaria, né, gente? Porque ele não tem nada a ver com o que ela fez. Então, a alternativa correta é essa aí, tá? Vamos então passar para a próxima. Questão 5. Essa questão 5, gente, essa questão de comoriência, eu quis trazer porque essa questão é muito cobrada, tá? É sempre exame da OAB, eles gostam de trazer questões da comoriência, provas de concurso, porque é uma questão que
que induz, né? Se a pessoa não estiver preparada, induz ali a erros, né? Mas é uma questão que, ao mesmo tempo, se a pessoa ler e entender, acabou, né? Aí você tem um ponto garantido ali. Então, vamos lá. Comoriência, né? É presunção de morte simultânea de duas ou mais pessoas na mesma ocasião em razão do mesmo evento, sendo elas reciprocamente herdeiras. Então, está corretíssima essa letra A, né? Está completíssimo aí um conceito de comoriência. Então, é só entender isso, gente. Tem duas ou mais pessoas morreram simultaneamente, né? Entende-se assim, a presunção simultânea, né? O acontecimento foi na mesma ocasião, ou seja, teve um acidente de carro ali, pai e filho estavam no carro, né? Pai e o filho. Os dois morreram na mesma ocasião, presume-se, né? Por quê, gente? Às vezes teve a batida do carro ali. Aí, assim, naquele momento ali, pode ser que o pai, o carro tenha batido em cima do pai, o pai tenha morrido naquele momento. E o filho morreu 3 minutos depois, né? Só que quando chegar o resgate vai falar assim, ó, nós chegamos lá, os dois já estavam mortos, né? Mas aí vai presumir, né, que os dois morreram simultaneamente. Isso que é comoriência. Os dois são herdeiros, né? Os dois são herdeiros. Às vezes aí, ó, nesse exemplo aqui, pai e filho. O avô do rapaz, que é pai do pai, né, do homem que morreu, ele tem bens lá, né, e já faleceu, tá no inventário. E tem netos, e tem bisnetos. Então, essa que é a questão. Tem interesse aí no direito sucessório. Por isso que é importante essa questão da comoriência, né? Ó, se morreu simultaneamente e tal, o que era dos dois ali que morreram simultaneamente vai passar para quem? Para o descendente, para o ascendente, né? Então, é nesse sentido aí. A alternativa A, ela traz aí um conceito muito objetivo da comoriência, né? Quem entender isso aí, acabou, né? Vai se dar bem com essa questão para o resto da vida, tá? Então, a alternativa correta é essa aí. Também foi uma questão que nós conversamos em sala de aula, né? Nós passamos em sala de aula. Leia essa afirmação. Aberta a sucessão, transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários a herança. Trata-se de uma ficção jurídica que impede que as relações patrimoniais travadas pelo falecido fiquem sem titular. Esse é o princípio da... Então, gente, essa aí também foi um princípio que nós tratamos em sala de aula, que é um princípio basilar aí do direito sucessório, né? Que é um princípio, digamos assim, matriz mesmo do direito sucessório, que é o princípio da Saicine, né? Que o significado dele é exatamente o que está escrito aí no enunciado da questão. Então, a pessoa faleceu ali, é óbvio que tem ali o patrimônio, vão colocar, né? O pai e a mãe morrem, aí tem 2 filhos, e aí a casa tá lá, tem as coisas para fazer na casa, né? Tem compra, tem luz para pagar, água e tal, então automaticamente eles vão receber ali a herança para darem prosseguimento à vida, né? Tá bom? É nesse sentido aí que é o princípio da Saicine, tá? O enunciado também aí tá muito claro, né? Então, acerta aí é a alternativa D, né? Porque as outras alternativas é atração, presunção, aparência, transferência exaurida. Dispõe o Código Civil que a herança não poderá ser renunciada sob condição, né? Não pode, né? Ela
não pode ser renunciado sob condição. Ela não poderá ser renunciada sob condição. A alternativa está falando que ela poderá, né? Não poderá ser renunciada em parte. Essa está certíssima, né? Outra questão também que nós trabalhamos em sala de aula, né? A gente falou, eu lembro direitinho, na alegria e na tristeza. Por que que não pode? Porque às vezes, por exemplo, se você imagine, né? Tem herança, igual já foi dito também em sala de aula, ela tem o ônus, né? Mas tem bônus também, né? Então tem o lado bom e o lado ruim, né? Então imagine, eu vou renunciar só o lado ruim, só as dívidas, né? Aí ficaria muito fácil. Então o legislador, pensando nisso, ele falou, ou renuncia tudo ou não renuncia nada, tá? Depois, a última questão fechada aí, né, foi a questão 8, fala, conforme disposto no Código Civil, quando o herdeiro prejudicar o seu credor, renunciando à herança, é correto afirmar que o credor poderá habilitar seu crédito a qualquer tempo a partir do conhecimento da renúncia, está errada, né? Exigir dos demais herdeiros, quando houver o pagamento da dívida na proporção do que lhes couber na herança, não, né? Aceitar a herança em nome do renunciante mediante autorização judicial, essa alternativa é a correta. É essa que é a correta, a C. Porque foi dito, né, em sala de aula também, eu lembro direitinho que a gente tratou dessa questão, que se a pessoa tiver ali com más intenções, né, ou seja, a gente deu um exemplo ainda, eu acho que, salvo engano, o dia foi com a Rebeca também, né, que seria dono de uma loja e tal, ela e a irmã dela, aí ela teria mais 2 irmãos, eu acho que foi. E a loja dela quebrasse, ela ficasse lá com um monte de devedor, e se ela renunciasse, o cara descobrisse lá, um credor descobrisse, ele poderia assumir o lado dela ali como herdeiro, né? Foi o exemplo que a gente deu. É por isso que eu trouxe essa questão para a prova, que foi uma questão trabalhada em sala de aula, né? Então, encerramos as questões fechadas, né? Nas questões fechadas, foram trabalhados exatamente tudo aquilo que foi trabalhado em sala de aula. Antes de passarmos para as questões abertas, alguém quer fazer algum comentário, quer falar alguma coisa? Tá tranquilo? Então, beleza, gente. Então, tá. Então, vamos passar para as questões abertas, então, tá? A questão 9, né? O testador pode estabelecer cláusula de... Leia a seguinte afirmativa, desculpem, né? O testador pode estabelecer cláusula de inalienabilidade sobre bens da parte legítima, desde que exponha uma justa causa para tanto? A afirmativa está correta ou não? Justifique a sua resposta. Então, a resposta, gente, ela está no Código Civil, né? Espera aí que eu vou procurar aqui no Código Civil aonde que está essa questão. Salvo engano, é no artigo 1800. Espera aí, só um instante. Então, a alternativa está incorreta, né? Está errada, né? A resposta está... aí pergunta, a afirmativa está correta ou não? Não, né? Justifique a sua resposta. É o artigo 1848, né? Salvo se houver justa causa declarada no testamento, não pode o testador
estabelecer cláusula de inalienabilidade, impermeabilidade, de incomunibilidade sobre os bens da legítima, né? Desculpem, a alternativa está correta, tá? Sim, a alternativa está correta. Justifica a sua resposta, a justificativa é o artigo 1848, né? Uma outra questão aí que está no código, né? Só a leitura do código a questão ela retrata exatamente aquilo que o Código Civil, que o artigo 1848 fala, né? Então, a alternativa está correta. Qual que é a fundamentação? De acordo com o artigo 1848, de acordo com o artigo 1848 do Código Civil, pode sim, né, o testador estabelecer cláusula de inalienabilidade sobre os bens da parte legítima. É isso, né? Havendo justa causa para tantos, né? E a questão 10, né, gente, é uma questão aí subjetiva, assim, né, entre aspas. É lógico que o aluno vai ter que ter um limite, né, mas eu quis aí que vocês desenvolvessem essa questão da dialética mesmo, né, que o direito ele é todo margeado, baseado nessa questão da dialética, né, em argumentos contrários e argumentos favoráveis a determinadas teses, né? E como eu já disse aqui também nessa sala, nessa turma, né? Quanto mais a gente conseguir afastar os argumentos contrários à tese que nós estamos defendendo, melhor será o nosso argumento, né? Então, vou explicar. Se você vai lá fazer um TCC defendendo a liberdade de testar, né? Você acredita que é melhor que a pessoa tenha plena liberdade para fazer o testamento. Como que o seu TCC vai ser bom, né? O seu TCC vai ser top, né? Se você conseguir exaurir ali, afastar o máximo possível os argumentos contrários à liberdade de testar, né? Por quê? Você vai demonstrar que aqueles argumentos eles não devem subsistir. E por que que eles não devem subsistir, né? É nesse sentido aí, tá bom? Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado da prova, né? Na nossa próxima aula, nós vamos dar seguimento aí à disciplina. Aí, igual eu falei, já vou disponibilizar o material no AVA antes da nossa próxima aula, né? E eu quero que vocês estejam com o material. Provavelmente eu vou disponibilizar um trabalho também. E eu vou tentar, eu não vou prometer não, mas eu vou tentar trazer uma juíza para falar nessa turma aqui, tá? Eu quero que ela fale sobre a importância do acordo no Poder Judiciário hoje em dia, tá? Eu vou tentar, porque assim, o pessoal é muito ocupado e tudo. Aí o dia que eu conseguir falar com ela, se ela se propuser a falar, aí eu aviso para vocês, tá? Aí assim, no dia, gente, se ela for vir mesmo, a gente tenta manter a sala cheia aí, né? E fiquem à vontade para fazer as perguntas também, tá? Então era isso. Alguém tem alguma dúvida, tem alguma colocação, quer falar alguma coisa ou tá beleza, gente? Então tá bom. Então, bom final de semana, um abraço para todo mundo, viu?